Boa noite, querida Faculdade de Medicina. Boa noite, queridos amigos da Faculdade de Medicina, das nossas pessoas. And I know we have some colleagues from China. Welcome to Porto, welcome to Portugal, and welcome to the best university of our country. It's ours. Nesta Faculdade de Medicina, nos últimos 2 anos, muitos daqueles que estão hoje aqui nesta sala, foi feito um desafio que se pode reproduzir na seguinte pergunta: o que é que cada um de nós pode fazer pela Faculdade de Medicina? E aqui o querido professor, colega e outras coisas, Luís Figueira, respondeu essa pergunta partilhando connosco um dos seus mais antigos talentos, a paixão pela música, mas também a descoberta e o amor pela composição. E é precisamente com as palavras que o Luís escreveu que eu hoje vou começar esta narração que o querido maestro Ferreira Lobo me encomendou nestas últimas horas. A suíte Asclépio nasceu de um desafio lançado pelo nosso querido maestro José de Ferreira Lobo para o encerramento das comemorações do bicentenário da FMUP. O programa que iremos escutar prevê a apresentação de 4 áreas de óperas distintas do século XIX: Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach e Camille Saint-Saëns, cujo conteúdo ou personagens se relacionam de algum modo com a medicina. E qual foi então o desafio? Criar música que unisse estas 4 áreas não relacionadas, juntamente com uma abertura e um final, como se de nova ópera quimérica se tratasse, no âmbito de um programa que entrelaça música e medicina, e no seguimento da tradição operática, em que os temas mitológicos são frequentes, foi escolhido o nome do deus grego da medicina, Asclépio. Para mais, este é o filho de Apolo, o deus da música. Os santuários Asclépio salpicavam desde a antiguidade da Europa e o Próximo Oriente, e por outros lugares também, devo acrescentar, e neles tiveram origem os primeiros albergues, as primeiras grafarias e os primeiros hospitais, onde muitos de nós trabalham. Uma curiosidade relativa a esta suíte: foram escolhidas tonalidades respeitantes a cada uma das 5 primeiras letras do nome do deus da medicina. Assim, o A, na nomenclatura musical germânica, representa o Lá, da nomenclatura latina. O S funciona como o diminutivo do Si, o C germânico é o nosso Dó, e o L e o E podem sugerir um low Re ou um Mi bemol. E porque o momento de celebração é sempre também de homenagem, os primeiros 2 compassos da abertura são inspirados na ópera Così fan tutte, escrita em 1789, por Mozart. Um bom concerto a todos.
Eu vou partilhar agora convosco algumas palavras do nosso querido musicólogo Bernardo Nascimento. Iniciamos este programa com uma área extraída da ópera O Elixir de Amor de Donizetti, estreada em 1832 em Milão. Quando hoje falamos de elixir, a palavra provém do árabe, associamos de imediato a figura dos charlatães que no passado se faziam passar por médicos, farmacêuticos ou mais latamente homens de ciência, para, valendo-se da crendice e da credulidade de muitos, impingirem os líquidos, sua crença ou não, como se de curativos ou medicamentos tratassem, e naturalmente ganhando dinheiro com isso. Sendo os amores difíceis ou impossíveis, ou não correspondidos, um mal tão comum entre nós ainda hoje, era óbvio que surgiriam elixires para inverter essas situações, os também chamados filtros amorosos. Interessante é que esta ópera surgiu na precisa altura em que a Europa começava a ser invadida pela primeira grande epidemia de cólera, que causou muitos milhares de mortos ao longo da década de 1830 em Paris. Por exemplo, o pico de mortalidade aconteceu justamente em 31 e 32 deste século. Tempos epidémicos conjugados com uma medicina estão sem respostas, conduziam a boatos, a superstições e a charlatães. Uma delas era que o vinho tinto e uma planta solanácea, chamada dulcâmara, por ser primeiro amarga e depois doce ao paladar, ajudavam a conter a cólera. Ora, os autores do libreto desta ópera foram precisamente buscar a essa planta o nome do charlatão, que aparece um belo dia na aldeia onde se desenrola a ação, anunciando os produtos do seu monstruário, e um deles é muito simples e conhecido de todos nós, o vinho tinto, capazes de curar tudo e mais alguma coisa. É justamente isto que iremos ouvir a seguir. O doutor Dulcâmara, que está aqui entre nós, no largo da aldeia, debitando os seus pregões aos rústicos, ou seja, lançando o isco aos tolos, o tipo de escrita e de canto acentuam o caráter cómico de toda a situação. Tragicamente, Donizetti morreria 16 anos depois em Bergamo, vítima de neurosífilis, e a prima-dona da estreia, Sabine Envetter, terminaria os seus dias num asilo de doentes psíquicos, perto de Baden-Baden, criado pelo médico psiquiatra Wilhelm Holler. Attenti, non fiatate. Io già suppongo, immagino, che al par di me sappiate ch'io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, in cui virtù preclara ai portenti infiniti son notti all'universo e l'altri siti. Benefactor degli uomini, reparator de mari, in pochi giorni dosi come stasse dispedari, e la saluti a vendere per tutti o monti o cobratela per poco bella do, cobratela per poco bella do, cobratela per poco bella do. Questo lo montalgico mirabile liquore del tuo potere civile, possente distruttore, di cui certificati autentici bollati, toccar vedere e leggere a ciaschedun color. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uom settuagenario e follettinario, non lo dieci bamboli ancora diventò, il gioventi bamboli finto non diventò. Per questo tocca e sana, in breve settimana, in una fetta fede,
siete voi donzelle, e liscia per la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovete, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E ove paralitici, sensisi, lampopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, gli diabetici, guarisci, timpaniti, gli esprofone lermiti, e fino al manifero che buona diventò. Mirabile per cindici, mirabile per fegato, guarisci paralitici, spedisci gli apopletici, comprate il mio specifico, che ve lo donzelle, quei giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bambole, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. Sì, sì, per pochi io ve lo do. Sì, sì, per pochi io ve lo do. Sì, sì, per pochi io ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa e quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No. 30? No. 20? Nessuno si scommenti. Per provare il mio contento, io mi faccio che non solo che gambare. Ecco qua, così stupendo, si balsamico elisine, tutti Europa sa ch'io vendo niente men di nuove lire. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per 3 liri a voi lo cedo, sul 3 liri a voi richiedo. Musica, maestro! Così chiaro come il sole, che ciascuno che lo vuole, uno scudo bello e netto in saccoccio faccio entrar. Uno scudo bello e netto in saccoccio faccio entrar, in saccoccio faccio entrare. Grado affetto, gran miracoli può far. A mi padre grado affetto, gran miracoli può fare. Gran miracoli può far. Gran miracoli può far. Di padre il dolce affetto, gran miracoli può fare. Di patria, il dolce affetto, gran miracoli può fare. Sì, sì, può fare,
desde que o médico alemão Franz Mesmer introduziu no início da década de 1770 a teoria do magnetismo animal e do fluido magnético que lhe estaria associado e que correria em todos nós, que os fenómenos paranormais adquiriram grande curiosidade e popularidade na nossa Europa. Um dos polos de interesse era tudo quanto se ligasse a estados de transe e de hipnose, gerados por outrem com propósitos terapêuticos. Eram os primórdios do psicossomatismo. Uma das manifestações incluídas nessa incrível galeria era justamente o sonambulismo, que gozava então de uma aura especial e misteriosa entre as pessoas. Este fascínio levou ao aparecimento de óperas, peças de teatro, de bailado e obras híbridas, nas quais figuravam personagens com sonambulismo. Só entre 1800 e 1830 contam-se algumas dezenas, tendo por epicentros Paris e o norte de Itália. Na ópera italiana, o fenómeno chega ao palco em 1824, com o Sonâmbulo de Carafa. Mas é Bellini quem, em 1831, escreverá a obra mais famosa sobre o tema, a Sonâmbula, ainda hoje muito presente nos teatros. Em 1847, Verdi, toda a vida fascinado pelo teatro de Shakespeare, decide escrever uma ópera a partir do Macbeth. E, claro, não poderia aí faltar a famosa cena do sonambulismo de Lady Macbeth, que surge no início do quinto ato do drama teatral. Diz que Shakespeare a incluiu como uma piscadela de olho ao rei James I de Stuart, naturalmente escocês, como Macbeth, cuja mãe sofreria de distúrbios do sono. Já então, início do século XVII, se associava o sonambulismo a maus psíquicos, ligados ao então estado melancólico, depressivo. Shakespeare faz mais do que isso. Liga-o à culpa, remorso e paranoia que Lady Macbeth sente e reprime, e se passaram a atormentar as suas noites com um escape parcial. Em Shakespeare e em Verdi, ela tenta limpar manchas imaginárias de sangue que vê nas suas mãos, enquanto ocultos, uma aia e um médico assistem à tétrica cena. Para finalizar, Franz Mesmer conheceu Mozart quando teria 11 anos e o compositor homenageou-o na ópera cómica Così fan tutte, de 1790, quando a criada Despina se disfarça de médico charlatão e se refere satiricamente ao magnetismo, ou mesmerismo, como também ficou conhecido na altura. Ricase in man, la lampa che sempre si tiene accanto al letto. come gli occhi spalanca, Neppur non vede. perché sfrega le man, Lavar si crede.
terrore.
O alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann é um dos autores mais bizarros e fascinantes do romantismo. Um dos campos que distingue é justamente o gosto e a arte com que trata temas fantásticos e que lidam com realidades ocultas. O compositor Schumann, também ele muito dado a esses universos, imortalizou-o na Kreisleriana para piano a solo. E Offenbach, um nativo de Colónia, transplantado para Paris, decidiu homenagear Hoffmann no seu último projeto teatral, a ópera Os Contos de Hoffmann, que estreou em fevereiro de 1881, 4 meses após a morte do próprio Offenbach. Facto original, o criador da trama, Hoffmann, é ele próprio uma das personagens centrais da ópera. Nela surge também uma das mais perturbadoras criações de médico do repertório operático, o Dr. Miracle, místico de curandeiro, charlatão, médium, espírita, um bocadinho como alguns de nós hoje em dia. Miracle tem uma ligação passada fatídica com a família do conselheiro Crespel. Segundo este, ele foi o causador da morte da sua mulher, que era cantora lírica. Ora, acontece que a filha deles, Antónia, herdou os dotes canosos da mãe, mas sofrendo de um mal desconhecido, provavelmente cardíaco, não pôde cantar, pois tal poderia causar a morte. Razão suficiente para o sombrio Miracle afirmar, pelo contrário, que irá curar e que fará justamente fazendo-a cantar. Apanhando-a sozinha e reunindo todas as suas artes, ele convoca o espírito da mãe de Antónia para convencer esta de que tem de seguir as suas pisadas e repetir a sua glória. Ela acaba por não resistir, canta e tem uma síncope fatal. É assim. Voltando à prima-dona, Sabine Einfetter, que estreou o Elixir de Amor. Ela foi uma de 6 irmãs que todas cantaram ópera profissionalmente. Relembro-a agora, porque uma das suas irmãs, Katinka, teve de abandonar a sua carreira lírica internacional aos 34 anos, devido a uma condição cardíaca. Morreria aos 39, em Friburgo. Sacrifice sans cause ta jeunesse et l'as-tu mesuré? La grâce, la beauté, le talent consacré, tous ces biens que le ciel t'a livrés en partage, faut-il s'enfouir dans l'ombre en ménage? N'as-tu pas entendu dans un rêve orgueilleux ainsi qu'une volée par les mots balancés ce doux frémissement la foule pressée qui murmure ton nom et qui te suit tes siens. Voilà l'ardente joie et la fête éternelle. Que tes vantants enflammes sont prêts d'abandonner pour les plaisirs, pour
deux amours sont donc les vôtres. Offmante sacrifie à sa brutalité, non toi que ta beauté, et pour lui comme les autres viendra bientôt le temps d'infidélité. Non, ne me tutte plus, va-t'en, Nemo, je ne veux plus t'attendre. Je jurai que lui, comme un va-t'en. Et ne me portera plus, et plus que me rapporte, et t'attendra pas sur ce pas d'enfer. Ta mère, où sais-tu l'invoquer? Ta mère, elle est ce pater qui parle par ma voix. Ingrate, te rappelle le splendeur de son nom, que tu veux la piquer. Écoute, c'est sa voix l'entends-tu, sois meilleur conseiller, qui te l'est en talent, tu ne m'en pas perdu. Écoute, écoute, elle semble vivre, l'oubli
E finalizamos com as doenças e os donos delas, algumas figuradas. A paixão, o arrebatamento amoroso, o amor sensual, são estados transitórios, estados patológicos, estados ilusórios. Qual é a terapêutica? Qual é a cura? E a sedução? É uma arte? Uma ciência? Provavelmente, desde há milénios, em todas as gerações, se fizeram estas perguntas. Se formularam teorias, se procuraram respostas. No Ocidente, registadas pelo menos desde as tragédias gregas. E a narradora agita, dizendo talvez muito mais antes disso. Pela mesma altura, um pouco mais a oriente, no Levante, estariam a ser escritas as histórias mais tarde reunidas no livro dos Juízes, no seio do Antigo Testamento. A mais famosa delas fala-nos de Sansão e de Dalila, epítome da sedução usada com fins políticos. Em pano de fundo, o conflito quase permanente entre hebreus e filisteus. Ironia da história, os filisteus habitam hoje naquilo que é a faixa de Gaza. Aliás, filisteus deriva da palavra palestinos. Princípio do eterno retorno. Isto passou-se há quase 30 séculos. Já os amores de Sansão e Dalila chegaram aos palcos de ópera só há século e meio. Na cidade alemã de Weimar, cantada em alemão, apesar de ter sido escrita em francês e por um francês. Só que nenhum palco de língua francesa quis montar uma ópera com tal tema, ainda para mais, vindo da Bíblia Sagrada. A área que vamos ouvir é um dos diamantes da coroa de qualquer mezzo-soprano ou contralto que se preze. Nela deparamos com Dalila a lançar a teia com que apanhará definitiva e fatalmente o forte Sansão, cujo fetiche por mulheres filisteias merecia no mínimo um estudo psiquiátrico. Não saberemos como ela o fez, assumindo alguma historicidade à história, passo o pleonasmo, mas usou uma linha vocal como a que Sansão escreveu e se recorreu a um suporte instrumental comparável ao que aqui ouvimos. Sejamos honestos, Sansão não tinha hipóteses. O cœur
palavras, se me permitem. O maestro Rafael Montes começou este trabalho de ensaio depois de visitas. Está neste momento internado, aqui mesmo ao lado. Teria precisamente tentado poder que o seu mestre era louco, perfeitamente trabalho, digamos, de preparar isto em cima da hora, mas, sinceramente, acho que estamos muito agradecidos. Eu penso que os pais do seu mestre, Rafael Montes, estarão por aqui. Muitos parabéns. Sei que contaram vir assistir a um concerto, acabaram de ter o vosso filho internado, mas ele está bem. E gostaria também de dedicar todo este esforço ao esforço primeiro que foi do mestre Rafael Montes. Obrigado, mestre Rafael.